Carvão existe em grande quantidade e gera quase a metade da energia do planeta. O mundo consome quase 2 quilômetros cúbicos de carvão por ano. Entretanto, a produção de carvão mundial deve chegar ao pico em 2040. A alegação de que os Estados Unidos têm século de riquezas em carvão é mentirosa. Muito do antracito de alta qualidade já acabou. Deixou apenas carvão de baixa qualidade, que é menos denso em energia. Aparecem problemas de produção devido ao empobrecimento do carvão na superfície. Os mineiros devem cavar mais fundo em áreas menos acessíveis. São destruídos topos das montanhas para chegar a depósitos de carvão, causando catástrofes ambientais. Gás natural é frequentemente encontrado junto a petróleo e carvão. A descoberta norte-americana de gás convencional alcançou o pico nos anos 50 e o pico da produção no início de 70. Se movermos o gráfico para daqui a 23 anos, o possível futuro da produção de gás natural da América do Norte é revelado. Recentes avanços permitiram a extração de gás natural não convencional como gás de xisto, que pode ajudar a compensar o declínio nos próximos anos. Gás natural não convencional é controverso, pois precisa de altos custos em energia para ser rentável. Mesmo o gás não convencional, pode haver um pico na produção em 2030. Grandes reservas de urânio para fissão nuclear ainda existem. Para repor os 10 terawatts que o mundo atualmente gera através de petróleo, seriam necessárias 10 mil usinas nucleares. Neste volume, as reservas de urânio do planeta iriam durar apenas 10 ou 20 anos. Experimentos com reatores de plutônio na França e Japão causaram falhas caras. A fusão nuclear enfrenta grandes obstáculos técnicos. Em seguida, existem os renováveis. Energia eólica tem um alto REE, mas é intermitente. Energia hidráulica é confiável, mas a maioria dos rios do mundo já estão represados. Usinas de energia geotérmica usam pontos perto da superfície da Terra. Elas são limitadas a essas áreas. Em um sistema experimental, 2 eixos seriam perfurados 6 km de profundidade. A água seria bombeada para baixo por um eixo aquecido em fissuras e depois subiria, gerando energia. De acordo com o relatório da MIT, esta tecnologia deve suprir 10% da eletricidade norte-americana em 2050. O poder das ondas está restrito às áreas costeiras. A densidade da energia das ondas varia de região para região. Transportar energia gerada por ondas seria um desafio. Também o ambiente salgado dos oceanos é corrosivo para as turbinas. Biocombustíveis são combustíveis que nascem do chão. A madeira tem baixa densidade e cresce lentamente. O mundo usa 4 km cúbicos de madeira por ano. Biodiesel e etanol são feitos de plantações crescidas por uma agricultura movida a petróleo. O lucro da energia destes combustíveis é muito baixa. Alguns políticos querem transformar milho em etano. Usando etano para suprir 1/10 do uso projetado para os Estados Unidos em 2020, seria preciso 3% das terras americanas. Para suprir 1/3, seriam preciso 3 vezes a área agora usada para produzir o alimento. Para suprir todo o consumo do petróleo americano em 2020, seriam preciso dobrar a quantidade de terras usadas para a produção do alimento. Hidrogênio tem que ser extraído do gás natural, carvão ou água, que usa mais energia do que recebemos do hidrogênio. Isso torna a utilização do hidrogênio impossível. Todos os painéis solares existentes no planeta geram energia equivalente a 2 usinas de carvão. Isso quer dizer que 1 ou 4 toneladas de carvão são usadas na produção de um único painel solar. Teríamos que cobrir 140 mil quilômetros quadrados com painéis para conseguir alcançar a demanda mundial. Atualmente existem somente 4 quilômetros quadrados. Energia solar concentrada tem grande potencial. Embora no momento exista um pequeno número de usinas em funcionamento.
Elas estão limitadas a climas ensolarados, necessitando de grandes quantidades de energia para serem transportadas por longas distâncias. Todas as alternativas para o petróleo dependem de maquinário movido a petróleo ou requer materiais como plástico, que são produzidos por petróleo. Quando for considerar necessidade futura de novos combustíveis ou invenções, pergunte: os defensores têm algum modelo de invenção em funcionamento? Qual é a densidade da energia? Pode ser armazenada ou facilmente distribuída? É confiável ou intermitente? Pode ser dimensionada ao nível nacional? Existem desafios de engenharia escondidos? Qual é o REE? Quais são os impactos ambientais? Lembre-se que um grande número pode ser enganoso. Por exemplo, 1 bilhão de barris de petróleo irá satisfazer a demanda global por apenas 12 anos. A transição dos combustíveis seria um desafio monumental. Este ano, o carvão gerou 48% da eletricidade norte-americana, 21,6% gás natural, 1,6% petróleo, 19,4% nuclear, 5,8% hidráulico. Outras energias renováveis geram apenas 2,5%. Seria possível substituir um sistema baseado em petróleo com uma miscelânea de alternativas? Grandes avanços tecnológicos seriam necessários, assim como avanços políticos e cooperação de investimento massivo e consenso internacional. A adaptação da economia global de 45 trilhões de dólares, incluindo transporte, indústria de manufatura e sistemas de agricultura, assim como funcionários competentes para a administração. Alcançando tudo isso, poderíamos continuar com o nosso estilo de vida? Crescimento. Esta bactéria vive numa garrafa. Sua população dobra a cada minuto. Às 11 da manhã tem uma bactéria, às 12 horas a garrafa está cheia. Está meio cheia às 11h59, deixando somente espaço suficiente para mais uma duplicação. A bactéria vê o perigo. Procura então novas garrafas e encontram 3. Elas assumem que seus problemas estão resolvidos. Às 12 horas a primeira garrafa está cheia, às 12h01 a segunda está cheia, às 12h02 todas estão cheias. Este é o problema que enfrentamos devido à duplicação causada pelo crescimento populacional. Quando a humanidade começou a usar carvão e petróleo como fonte de combustível, experimentou um crescimento sem precedentes. Mesmo baixas taxas de crescimento produzem grandes aumentos ao longo do tempo. A taxa de 1% numa economia iria dobrar em 70 anos. A 2% dobraria em 35 anos. A 10% a economia iria dobrar em apenas 7 anos. Se uma economia cresce na média anual de 3%, ela dobra a cada 23 anos. Com cada duplicação, a demanda por fontes de energia iria exceder todas as outras duplicações combinadas. O sistema financeiro é constituído na ideia do crescimento e ele requer um crescimento no fornecimento de energia para apoiá-lo. Os bancos emprestam dinheiro que não têm a fim de criá-los. Os mutuários usam deste novo dinheiro de empréstimo para crescer em seus negócios e assim pagam a dívida. Mas com o pagamento de juros requer mais crescimento. Devido à criação deste débito, a maioria do dinheiro do mundo representa um débito com juros a ser pago. Sem a geração de novos e cada vez mais mutuários para produzir crescimento e assim pagar esses débitos, a economia do mundo entrará em colapso. É como o método Ponzi. O sistema deve expandir ou morrer. Em parte, por esses sistemas da dívida, o crescimento econômico foi espetacular. Em GDP, represamento de rio, uso da água, consumo de fertilizante, população urbana, consumo de papel, veículos, comunicação e turismo. A população cresceu 7 bilhões e esperamos exceder 9 bilhões em 2050. Em um planeta plano e infinito, isso não seria problema. Entretanto, como a Terra é redonda e finita, nós iremos eventualmente enfrentar os limites do crescimento.
A expansão econômica resultou em crescimento do óxido nitroso na atmosfera e metano, destruição do ozônio, aumento de grandes inundações, dano ao ecossistema dos oceanos, incluindo resíduos do nitrogênio, perca de florestas tropicais e bosques, aumento da área domesticada e espécies em extinção. Você coloca um único grão de arroz no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez. Dobrando, coloque 2 grãos no segundo tabuleiro. Dobre novamente, coloque 4 no terceiro. E dobre, colocando 8 no quarto, e assim por diante. Colocando em cada quadrado o dobro do número de grãos que havia no anterior. Na hora que chegar no último quadrado, nós precisaremos de um número astronômico de grãos. 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 26 bilhões, 854 milhões, 776 mil grãos. Mais grãos do que a raça humana já plantou até hoje. Economias modernas, como o grão no tabuleiro de xadrez, dobram a cada poucas décadas. Em qual quadrado do xadrez nós estamos atualmente?